Olá pessoal, mais uma vez professor Marco Túlio com fundamentos de vibrações mecânicas, vibrações forçadas harmonicamente em sistemas com um grau de liberdade. Hoje faremos aqui um apanhado sobre motivação. Bom, vamos aqui expor muitos problemas, a maioria deles bem corriqueiros por aí na vida prática, que serão passíveis de serem solucionados através do conhecimento da vibração forçadas harmonicamente, Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem aqui um exaustor montado aqui na sua estrutura e apoiado por 4 isoladores, Essas molas aqui a gente chama de isoladores, que está aqui no detalhe. Então, especificamente no caso do equipamento rotativo, que a gente vai tratar nesse curso, a gente imagina uma situação aqui onde que há uma quebra de uma dessas pás ou uma adição acidental de massa no conjunto que gira, Então isso aí vai provocar uma simetria na distribuição de massa em torno do centro de giro, certo? Então vai provocando vibração. Então a gente vai aprender aqui a dimensionar a rigidez dos isoladores, as características dos isoladores, para que a gente possa isolar a vibração do equipamento para o piso, que a gente possa transferir pouca força, Porque tem a questão da força transmitida que a gente vai tratar no curso aqui também. O equipamento que vibra, ele vai transmitir força para o piso. Pode danificar o piso ou pode contaminar outro equipamento vizinho com aquela vibração. Que às vezes o equipamento em si suporta, mas o equipamento vizinho não pode ser acometido daquela vibração. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Aqui no detalhe, o isolador é uma molinha com os terminais de borracha aqui para promover o isolamento de vibração. Da mesma forma aqui, a gente tem aqui um conjunto motobomba, apoiado numa estrutura que normalmente o pessoal aí na indústria chama de skid, e apoiados por sua vez em isoladores, nessas molas aqui. Então, mais uma vez, são equipamentos rotativos que tanto o motor elétrico quanto a bomba ela pode estar desbalanceada. E se há desbalanceamento, há vibração para ser transferida para o piso. E a vibração ela pode causar também, não é só que a gente fica preocupado com o piso, mas a vibração ela pode causar danos ao próprio equipamento. A parte da força transmitida é uma das partes negativas, mas pode exigir excessivamente dos mancais, dos elementos de apoio. Tá bom? Aqui também um motobomba isolado, um modelo mais compacto, mas da mesma forma apoiado sobre isoladores. E esses isoladores têm uma furação aqui na base, que é para fixar no local definitivo de operação desse equipamento. Tá bom? Aqui a gente tem uma aplicação um pouco diferente, a gente tem um microscópio aí. Você imagina que o local onde esteja montado esse microscópio seja um local com bastante vibração, um local movimentado, que passa muito carro, caminhão, e tem uma obra perto. Imagina uma pessoa fazendo uso do microscópio e o microscópio vibrando. Por pequena que seja a vibração, já que está vindo uma coisa muito pequena também, pode tornar assim uma coisa imprópria, Então cai muita eficiência do uso do equipamento. Então ele coloca uma base, e essa base aqui é de pedra no caso, que tem uma certa inércia, que também vai ajudar. A gente vai aprender a calcular nessas massas adicionais também aqui no curso. Apoiado sobre isoladores. Então, no caso aqui, o microscópio em si não promove vibração, mas ele, ele recebe vibração do piso, que a gente vai tratar também lá no tópico de excitação pela base. Bom, rapidamente, nesse caso aqui, um compressor, qualquer oficininha aí tem um compressor, que dirá uma indústria de processos de grande porte. Então tem a questão também, a gente apoiar sobre umas bases, essas bases aqui parece que não, mas tem um pad de borracha embaixo aqui. Então, para a gente fazer o isolamento de vibração desse compressor, a gente precisa saber quais são as suas condições de operação e suas características, massa, tudo, onde está localizado o CG, coisa e tal, para a gente poder calcular com exatidão qual que é a rigidez dessas bases que a gente tem que comprar. Lembrando que a maioria dessas bases aí tem de prateleira. O pessoal olha no catálogo, aí, em função dos seus cálculos, você vai encontrar naquele catálogo o isolador que mais se adapta à situação. Tá certo? Aqui uma situação muito, mas muito interessante mesmo, que qualquer indústria de processo de médio e grande porte
você vai ver esse tipo de solução aplicada lá. O que é isso? É um conjunto motobomba, como a gente já viu, aqui o detalhe, uma vista lateral, um desenho, um esqueminha, onde o skid, né, com todo o equipamento, ele está apoiado sobre um bloco de inércia, que é de concreto. Então o que o pessoal faz? Né? Óbvio, a gente faz as continhas lá, utilizando a teoria, o pessoal compra essa moldura, e essa moldura já tem umas travessas aqui, para poder ancorar o concreto que vai ser jogado aqui dentro. Então o pessoal compra, joga o concreto aqui dentro, o concreto vai endurecer, vai curar, para depois instalar o skid, né, com o conjunto motobomba. Então você aumenta muito a inércia do equipamento, e isso tem algumas características interessantes, umas consequências positivas para nós, que é a atenuação tanto da força transmitida para o piso, quanto das amplitudes de vibração do seu equipamento. Tá certo? A gente vai tratar isso aí, explorar isso aí em exercício. Aqui também um exaustor, aqui no caso não tem nenhum isolador, tá? Mas é exemplo do primeiro slide lá. A gente vai ter que calcular, né, especificar uns isoladores para que a força transmitida pela vibração desse equipamento, que qualquer equipamento vai vibrar, viu, gente? Quando o equipamento é novinho, balanceado, ele vibra, né, porque sempre tem um desbalanceamento residual, mas só que são vibrações em níveis aceitáveis, tanto do ponto de vista da amplitude quanto do ponto de vista da força transmitida. Mas tem alguma adição de massa acidental, uma quebra, uma retirada de massa acidental, né, do conjunto rotativo, então vai desbalancear todo o equipamento, né, a distribuição de massa fica desigual em relação ao eixo de giro. Então a gente vai aprender isso aí também. Nesse caso aqui é um centro de usinagem, né? E não precisa nem dizer que os centros de usinagem são equipamentos extremamente precisos, que trabalham com tolerâncias extremamente apertadas. Você imagina esse equipamento trabalhar num piso, né, que recebe vibração. Não vou entrar nem no mérito da fonte, mas recebe vibração pelo piso. Pode chegar ao ponto da amplitude de vibração do piso ser muito maior que a tolerância do equipamento. Então já foi para o saco, né? Então esse equipamento só vai ter função se ele estiver apoiado numa base adequada. Então a gente vai aprender aqui como é que calcula essa massa adicional que tem que colocar nessa massa de inércia, esse bloco de inércia, para que esse equipamento opere de forma adequada. Lembrando que tudo que a gente está vendo aqui, a gente vai fazer uma série de simplificações, porque esses sistemas todos não tem só um grau de liberdade, mas a gente vai assumir como se tivesse um grau de liberdade para fazer os nossos exercícios. Né? Apesar de o sistema na prática ter muito mais que um grau de liberdade, a gente vai assumir como sendo com muita segurança, então vão dar resultados extremamente robustos, tá certo? Para o que nós precisamos. É muito parecida essa aplicação, que é um sistema de medição de coordenadas, também não precisa nem falar, né? Geralmente é laboratórios de metrologia de grande porte nas indústrias, ou laboratórios de metrologia especializados para prestação de serviço. Então ele tem que ser apoiado numa base também adequada, para que a vibração externa não possa migrar pelo solo até o equipamento. Da mesma maneira, pelos mesmos motivos, né? Você está medindo uma peça lá na casa do milésimo e chega uma vibração na casa do décimo de milímetro. Então já põe a perder a medição. Então, para justificar esse investimento e a operação na sua plenitude, ele tem que ser apoiado numa base adequada. A gente vai tratar isso no curso. Então você está vendo aqui uma aplicação, um caminhãozinho, né? Para que esse caminhão com container? Está vendo esse caminhão à vista lateral vibrando? Aí por que está vibrando? Porque o chão, o piso está irregular, está fazendo a suspensão trabalhar, e a suspensão, por sua vez, propaga vibração para o chassi e assim por diante. Então, a gente vai ter situações na prática e que tem que ter equipamentos que tem que ser transportados que não pode sofrer um nível de aceleração, um nível de uma frequência específica. Então, essa citação da base que a gente vai tratar, ela nos dá respaldo para a gente calcular, projetar adequadamente, por exemplo, a suspensão desse caminhão. Ou, se não tiver a suspensão do caminhão, a gente vai fazer uma suspensão adequada para a embalagem que está lá dentro do container. Para quê? Para proteger o equipamento. Tá? A gente vai discutir isso com muito detalhe, muita calma. Tem até uma história muito bacana para contar com relação a esse tipo de aplicação aí, quando a gente for tratar dos exercícios. Tá certo? Então, é isso aí que a gente tinha para falar. É mais para motivar mesmo, antes de colocar conteúdo. Eu acho que esse curso vai ser bem proveitoso. É o momento do curso que a gente vai poder agora pôr a mão na massa e ver as coisas acontecendo.
tá certo? Então, um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.